atrás eu comprei a minha casa no leilão. Eu postei no dia da emissão na posse alguns detalhes e surgiram muitas dúvidas, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou contar qual foi a minha experiência em todo o processo, desde escolha do imóvel, avaliação, até mesmo a emissão na posse que ocorreu recentemente. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal para você acompanhar toda essa saga da nova casa. A dúvida que eu mais recebi foi: como você encontrou esse imóvel? Bom, para começar a gente precisa garimpar os imóveis e existem vários sites. Como que a gente sabe se é seguro ou não? Para fazer uma pesquisa mais generalizada, eu uso o site Imóveis de Leilão. Por lá eu coloco os filtros da cidade, a região, o valor, o tipo de leilão que eu quero e faço essa busca. Quando eu encontro algum imóvel que eu tenho interesse, eu entro no site do leiloeiro. Agora, para saber se o leiloeiro é seguro ou não, você precisa consultar os dados dele junto à junta comercial da sua cidade, da sua região. É só pegar o número do cadastro dele, geralmente tem no próprio site. Se não tiver, você manda mensagem no WhatsApp que ele vai te fornecer. E aí você consulta tudo pela internet na junta comercial, só para ter certeza se ele realmente é um leiloeiro cadastrado e tudo mais, para não ter risco de cair em golpes. Além do site generalizado, eu também tenho cadastro em vários sites de leiloeiros, então eu sempre estou recebendo ali os imóveis de acordo com a minha procura, então fica mais fácil também. Vocês também conseguem verificar os imóveis disponíveis em leilão diretamente nos bancos. Todos os bancos que fazem financiamento habitacional vão ter uma aba de imóveis à venda. Esses imóveis podem ser de leilão ou podem ser até uma venda direta, que é aqueles que já passaram pelos leilões obrigatórios, não foram arrematados, não foram vendidos, e aí eles ficam em nome do banco. Então ele vai lá e faz uma venda direta, às vezes usando um leiloeiro, ou às vezes direto pelo próprio site deles. Em todos os sites dos bancos vocês conseguem verificar esses imóveis que estão disponíveis também. Depois que eu encontrei a casa, não é só ir lá, e vou dar o lance. Não, primeiro eu preciso fazer uma avaliação, uma viabilidade financeira, para confirmar se aquele valor realmente está compensando ou não. Então eu vou pesquisar a região, os imóveis que são vendidos, o valor de mercado, olhar se tem comércio perto, escolas, rede de transporte. Então tudo isso faz parte dessa viabilidade. A gente verifica também com os corretores de imóveis da região se tem imóveis do mesmo padrão para vender, qual o valor de venda, se estão parados há muito tempo. Então tem toda essa pesquisa de mercado antes. Dentro dessa viabilidade também a gente procura sobre as dívidas de IPTU, de condomínio, se for imóvel foreiro tem que pagar um imposto. Analisa também se não possui processos envolvendo esse imóvel, tanto ele indo a penhora para outro leilão por conta de uma dívida de condomínio, ou até mesmo do próprio morador atual, do próprio proprietário atual, que ele entra com processo para pedir anulação do leilão. Foi o caso do nosso leilão. Esse imóvel que eu comprei, o morador, ele entrou com processo contra o Santander, pedindo a anulação do leilão, alegando que não estava correto. Mas eu tinha plena certeza que o Santander, ele havia feito tudo certo. Por quê? Depois que eu fiz a viabilidade financeira, o próximo passo foi consultar todas as informações. Então eu analisei a matrícula, analisei o edital, entrei em contato com o leiloeiro, pedi as notificações das datas do leilão, confirmei a consolidação da propriedade, tudo isso para garantir que o leilão tinha sido feito de forma correta. E isso me trouxe segurança total para mim arrematar o imóvel. Nesse processo todo, o processo que ele estava contra o Santander não havia sido julgado ainda pelo juiz, então eu meio que estava ainda às cegas. Mas como o valor de lucro que eu teria seria muito alto, valia a pena para mim correr esse risco. Como que foi feita essa arrematação? O meu imóvel ele foi arrematado no segundo leilão obrigatório extrajudicial, que é um leilão que é exclusivo de bancos. O banco ele faz o financiamento e como garantia do pagamento fica o imóvel lá, alienado. Se a pessoa ela deixa de pagar, o banco ele vai cobrar a pessoa. Se ela não pagar, ele vai levar esse imóvel a leilão. E aí ele é obrigatório fazer 2 leilões, o primeiro e o segundo leilão. No primeiro leilão, o valor de venda ali de base é o valor da avaliação do imóvel. Já no segundo leilão, ele vai entrar o valor da dívida. Então, não precisa ser o valor do imóvel, não precisa ser 50%, porque é um leilão extrajudicial. É somente o valor da dívida do imóvel. Por quê? O banco, ele trabalha com dinheiro, ele não trabalha com imóveis. Então ele não tem interesse, para ele não é vantajoso ficar com os imóveis parados. Ele precisa recuperar o valor que ele investiu ali. Então por isso que no segundo leilão é o valor da dívida da pessoa. Então foi nessa situação que eu arrematei pelo valor da dívida
do antigo proprietário. Além do valor da arrematação, também tem outras custas que a gente precisa colocar lá naquela viabilidade inicial, que é a comissão do leiloeiro, o imposto de transmissão, a escritura, a matrícula. Então tudo isso a gente também colocou lá atrás naquela viabilidade financeira para ter certeza que ia entrar num bom negócio. Sobre o pagamento, algumas opções de leilão você consegue pagar com desconto à vista ou você consegue até mesmo financiar. Geralmente quando é leilão extrajudicial de banco, quando é o terceiro leilão, venda direta, aí você consegue até financiar com o banco, dando somente 5% de entrada. Inclusive, os meus 2 primeiros imóveis que eu comprei no leilão foi na Caixa. Na verdade, foi uma licitação aberta, que significa que já tinha passado pelos 2 primeiros leilões e ninguém tinha comprado. Então foi para licitação aberta, que é mais ou menos um leilão também. O leiloeiro faz todo o processo, só que o imóvel já está no nome da Caixa. Dei 5% apenas de entrada para financiar e fui pagando o restante. E aí, quando vendeu o imóvel, veio a própria Caixa que financiou de novo, como interveniente quitante, e aí ela pagou o meu financiamento e aí eu só abato o valor e fico com lucro da operação. Outras opções, como no leilão judicial, o pagamento somente à vista ou pode ser parcelado. Mas se tiver uma proposta à vista, ela sobressai sobre o parcelado. O imóvel que eu comprei, ele estava ocupado. Então, como foi o processo de ocupação? Eu já sabia disso, porque também fiz lá atrás na viabilidade, então eu já tinha essa noção aí de que estava ocupado, eu já sabia mais ou menos como funcionava o processo. Então eu acionei o nosso advogado, que é o Dr. Adilson Júnior. Assim que a gente fez a arrematação, no dia seguinte a gente já emitiu um aviso extrajudicial para o antigo proprietário, informando que a gente havia comprado o imóvel no leilão e que ele precisaria sair do imóvel, desocupar. E a gente estaria aberto a negociações e tudo mais, no prazo de 30 dias. Passou-se esse prazo de 30 dias, ele disse que não iria sair, pediu pra gente falar com o advogado dele, a gente falou com o advogado e tudo mais, ele falou que não iria sair de forma alguma. E aí, nesse caso, o Dr. Adilson, ele indicou que a gente entrasse então com o processo, porque tava na cara que ele não iria facilitar, entendeu? Ele não sairia de forma voluntária. Então, depois de cumprir um mês, a gente entrou com o processo, e aí foi rolando esse processo, vai oficial de justiça entregar a intimação. Aí durante o processo o juiz acatou pra gente a emissão na posse e aí ele deu o prazo de 60 dias pro antigo proprietário sair do imóvel de forma voluntária. Passou o prazo de 60 dias, ele não saiu. Aí o nosso advogado, Dr. Edilson, entra no processo, informa que ele não saiu voluntariamente. O juiz emite mandado pra emissão na posse. Como que funciona essa parte? Pra mim era a parte mais tensa de todo o processo. A oficial de justiça, ela foi até o imóvel e falou: olha, já passou o prazo que o juiz deu e vocês precisam sair do imóvel. Então eu vou te dar mais 15 dias pra vocês se organizarem. No dia 3 de novembro, às 9 horas da manhã, a gente vai vir até o imóvel para fazer essa desocupação, tá? A ex-proprietária falou assim: olha, a gente não vai sair. A oficial avisou o nosso advogado e aí qual foi o procedimento? A gente pediu o caminhão de mudança, agendou pro dia e horário com a oficial. A oficial também solicitou viatura pra guarda municipal, só para manter as coisas ali tranquilas. E aí no dia marcado, a gente foi até o imóvel. Chegando lá, eles não quiseram sair de qualquer forma. A oficial conversou com eles, o nosso advogado conversou com eles, porque até então eles acreditavam que cancelaria, só que eles não sabiam que o processo contra o Santander que eles haviam entrado anulando o leilão já havia transitado em julgado e o juiz já tinha dado causa perdida para eles, então eles não tinham mais o que fazer. E aí eles nem sabiam dessa informação, porque o advogado deles falavam toda hora que ia conseguir tempo, que ia dar certo e tudo mais, então eles nem estavam sabendo que deveriam sair do imóvel realmente, sabe? Foi uma situação bem tensa, até que o momento que a oficial de justiça falou: olha, não tem mais o que fazer, foi o juiz que decretou e a gente tem que cumprir. No final eles acabaram aceitando e a gente conseguiu entrar, a gente não, né? O pessoal da mudança entrou dentro do imóvel e aí iniciou o processo de mudança. O caminhão de mudança foi a gente que pagou, então essa foi a parte mais tensa de todo o processo. Tirando o prazo, a demora, que é um pouquinho... a gente fica um pouquinho ansioso e tudo mais, mas como eu tinha feito aquela viabilidade lá atrás, eu já sabia que eu ia ter esse tempo, eu já sabia o que eu ia ter que pagar, o que eu não ia ter que pagar, então isso me traz uma tranquilidade muito maior
pra eu continuar aguardando e tudo mais. Depois que eles saíram, a gente entrou pra parte da reforma, que aí vocês já estão vendo aí os vídeos. Tem vídeo aqui no canal que é onde eu mostro toda a parte da reforma. No geral, a minha experiência com leilão tem sido tranquila até. Os 2 primeiros imóveis que eu arrematei, eles não estavam ocupados porque já tinha passado muito tempo, desde quando houve a consolidação da propriedade na matrícula, os primeiros leilões e tudo mais. Então as pessoas já sabiam que elas realmente deveriam sair, então eu não tive essa parte do processo da emissão. Mesmo assim demorou um pouco, porque como eu fiz financiamento, demorei uns 3 meses para eu conseguir realmente pegar a chave do imóvel, mesmo estando desocupado. E aí nesse caso, como o imóvel estava ocupado, o prazo que demorou foi 5 meses. E o mais legal é que antes de eu ter arrematado essa casa, eu tinha arrematado um apartamento em Jundiaí. Deu errado, foi cancelada essa arrematação porque o apartamento ele foi para 2 leilões diferentes e 2 pessoas arremataram, só que a outra pessoa registrou primeiro, então eu não tive direito. E aí, nesse período, eu fiquei 30 dias com o meu dinheiro lá travado, porque até fazer todo o processo de devolução, o juiz solicitar, intimar o leiloeiro devolver, demorou esses 30 dias. E aí foi nessa janela de tempo que apareceu esse imóvel que eu nem estava procurando aqui na região, e aí eu abracei a oportunidade. Acabou que casou muito bem aqui, porque a gente já mora aqui e já conhece tudo, vai ser muito mais prático pra gente. Quais são as lições que eu tiro de tudo isso? Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então eu pesquisei muito antes de entrar nessa situação. A gente já tinha comprado carro de leilão, então a gente já sabia mais ou menos como funcionava o processo. É claro que um imóvel é algo de valor muito maior, mas eu tinha plena consciência da segurança jurídica, tá? Eu não iniciei o processo com um advogado, eu solicitei o advogado quando precisou fazer a emissão na posse, quando precisei entrar com o processo. Antes disso eu não precisei com o advogado porque eu sei fazer toda a análise documental, a viabilidade financeira. Mas se você quiser entrar nisso e não sabe como fazer, eu recomendo que você entre em contato com um advogado especialista em leilão, que ele vai te ajudar a verificar todos os dados, porque você realmente precisa consultar processo, precisa ler processo, não é tão simples assim, tá? E se você quiser entrar nisso, saiba que você tem que ter a cabeça no lugar, porque pode ser um processo rápido, mas pode ser demorado também. Enquanto tudo isso tá rolando, seu dinheiro tá lá parado e você não pode entrar no imóvel. Então, se você tiver ansiedade e tudo mais, então eu já recomendo que nem faça isso. Agora já me fala, se ainda ficou alguma dúvida sobre esse processo, se você quiser saber mais sobre os leilões da Caixa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder todos vocês. Eu não sou uma especialista em leilão, tá? Eu sou muito curiosa e eu gosto de estudar. Tô aprendendo aqui e a minha intenção com esse vídeo é passar a minha experiência pra vocês, pra desmistificar esse ramo dos leilões. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, dicas também, experiências que vocês tenham passado com leilões, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!